Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao paisagismo de Petrópolis. As consultas de pré-natal para gestantes de alto risco vão ser ampliadas em Petrópolis. O serviço pode ser realizado às terças e quarta-feira no Centro de Saúde. O governo federal regulamentou a Operação Inverno Acolhedor 2023 para atender pessoas em situações de rua nas capitais das regiões Sul e Sudeste durante o inverno. Os recursos federais serão repassados aos municípios para apoio às ações de ampliação do sistema de acolhimento, preventivas e de promoção dos direitos humanos. Alunos de educação de jovens que queiram continuar na rede estadual no segundo semestre de 2023 devem realizar a renovação da matrícula a partir de hoje. O prazo se encerra na próxima sexta-feira. E a linha 100, que opera sem reforço, na verdade, na frota durante a Bauernfest. E quem sofre são os passageiros, com atrasos e superlotações. As inscrições para a lista de espera do SISU terminam na próxima terça-feira. A solicitação deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O diálogo com o objetivo de garantir o paisagismo da cidade e preservar a vegetação. Eu sou Richard Stotzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Correio Petropolitano Debate no ar. Hoje, segunda-feira, você é nosso convidado especial para participar, interagir, comentar e, é claro, mandar a sua denúncia e também o seu recado. Você que nos acompanha em Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Três Rios, Teresópolis e também Nova Friburgo, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente começa essa edição do Correio Petropolitano Debate com as nossas notícias e a participação dos nossos repórteres. E a gente fala sobre um tema um tanto quanto importante. A gente sabe que o inverno está aí e o governo federal regulamentou a Operação Inverno Acolhedor 2023 para atender as pessoas em situação de rua nas capitais da região Sul e Sudeste, que são as regiões mais frias do país durante esse período. Durante o inverno, recursos federais vão ser repassados aos municípios para apoio às ações de ampliação do sistema de acolhimento e também preventivas e de promoção dos direitos humanos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Os municípios poderão participar do programa por meio da regulamentação existente sobre transferências de recursos da União, mediante a convênios e contratos de repasse para novos planos de trabalho de assistência social do Poder Público Municipal, dos movimentos sociais, das entidades da sociedade civil. Além das ações de ampliação da rede de apoio, a regulamentação também trata de ações visando a orientação da população em situação de rua a respeito dos cuidados de saúde, funcionamento da rede de serviços, acesso aos direitos humanos e orientação jurídica por meio de parcerias com as defensorias públicas dos estados e da União. A portaria estabelece ainda a Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, como estrutura dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, responsável por monitorar a execução do plano de trabalho, coordenar e avaliar a Operação Inverno Acolhedor em todo o país. Os valores que serão repassados aos municípios serão divulgados com prestação de contas, também regulamentada pelos dispositivos legais que tratam parcerias firmadas entre União e órgãos públicos, entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos. Mudando de assunto, em Miguel Pereira, o governador Cláudio Castro participou da ampliação do programa RJ Digital para Todos, e que inclusive vai englobar todos os municípios do estado.
A iniciativa aumenta a eficiência dos serviços públicos, gera economia e transparência também, além de proporcionar mais qualidade no atendimento ao cidadão. A gente vai acompanhar a fala do governador durante essa visita e essa inauguração também lá em Miguel Pereira. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a entrar no GovBR e o acesso de cada cidadão a qualquer serviço é aquilo que, com certeza, a gente busca hoje. O caminho para um estado onde tenha mais emprego, mais segurança jurídica, mais segurança política, onde nós consigamos saber de verdade a demanda da nossa população, onde os pais possam ter um controle melhor sobre a educação de seus filhos, onde o poder público saiba onde precisa exatamente gastar, isso virá pelo governo digital. Pode voltar. Tá, então as imagens, a gente inclusive ali acompanhou dessa assinatura. Vale lembrar que é importante sim digitalizar os serviços, né, facilitar o acesso para a população, mas tem também aí a questão da segurança, que é fundamental, principalmente quando se trata de dados pessoais, até porque muitos vão utilizar esses serviços, por exemplo, para dar entrada em algum benefício, seja do Estado, seja, por exemplo, da União. A segurança é um ponto muito importante nesse quesito e também uma atenção redobrada com a população idosa que tem ainda certa dificuldade para utilizar os serviços digitais. A gente sabe que a tendência é essa migração, mas é preciso também fornecer esse atendimento de forma adequada e facilitada também para a população idosa, até porque a gente sabe que muitos aí utilizam o telefone, mas fazem algumas questões mais simples, utilizam às vezes mais para ligação, e a gente sabe que precisa às vezes escanear algum documento, enviar algum determinado documento, fazer uma assinatura digital, e essas etapas às vezes são muito difíceis. Também foi inclusive inaugurada em Miguel Pereira a Casa do Direito da Mulher. A primeira-dama do Estado comenta inclusive sobre essa inauguração e os serviços que vão ser prestados. Eu tive muita alegria de estar aqui, né, na inauguração da primeira casa, que era um lugar menor. Vim quando completou um ano e hoje eu estou aqui na inauguração desse espaço ampliado, mais uma vez, do Direito da Mulher, Daniela Pérez. Que a gente possa, assim, continuar inaugurando, continuar tendo em cada município um equipamento como esse, porque quanto mais a gente oferece o cuidado, a assistência a essa mulher dentro do município, dentro do seu bairro, mais mulheres a gente está salvando. A gente está vendo que o direito da mulher está se sobrepondo à violência. Com muita articulação, com muita transversalidade com todas as secretarias. Mais uma vez, sucesso, vida longa, Casa de Direito da Mulher, Daniela Pérez. É importantíssimo a gente garantir os direitos da mulher, né? A gente sabe que ainda há muitos índices de violência e que eles são altos. O próprio dossiê da mulher divulgado pelo Instituto de Segurança Pública aponta isso. Faltam ainda muitas ações a serem adotadas, mas quando a gente começa, né, com uma inauguração como essa, com essa prestação de serviço, esse já é um passo para que a gente lá no fim dessa trajetória tenha aí um país com menos violência contra as mulheres. A gente vai mudar de assunto, falar um pouco sobre a questão da educação, porque os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre de 2023, têm até amanhã, terça-feira, para manifestar o interesse em participar da lista de espera. O prazo para a inscrição começou na última terça-feira, dia 27 de junho, e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos que estiverem na lista de espera para a matrícula serão convocados pelas próprias instituições a partir do dia 10 de julho. Portanto, o estudante interessado deve informar junto à instituição para a qual está inscrito. O dia 4 de julho também é a data final para que os estudantes se matriculem nas instituições de ensino para as quais foram selecionados. O prazo começou na quinta-feira, dia 29 de junho.
Os candidatos devem verificar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio. O MEC, inclusive, divulgou o resultado da chamada única do SISU no dia 27 de junho, no portal do SISU. Ao todo, a segunda edição de 2023 do programa registrou, na verdade, mais de 305 mil inscritos, viu? E começou a valer a partir do último sábado em todo o país as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República no mês passado. Vamos acompanhar quais são essas alterações. A nova redação incluída na Lei 9.503 de 1997 muda a forma de fiscalização do exame toxicológico, enquanto a Resolução 996 de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, atualiza as regras para registro e circulação de veículos como ciclomotores, bicicletas elétricas, patinetes elétricos e outros meios de locomoção. Pela Lei 14.599 de 2023, que alterou o CTB, as regras relacionadas ao exame toxicológico obrigatório para motoristas das categorias C, D e E sofrem diversas alterações. Na prática, a partir de agora, existem duas infrações distintas relacionadas à obrigatoriedade do exame, diferente da norma que vigorava até o mês passado, com apenas uma infração prevista na lei. A primeira novidade diz respeito à infração prevista no artigo 165b, pela não renovação do exame dentro do prazo regulamentar. Apesar do exame continuar sendo obrigatório somente para os condutores com categoria de habilitação C, D ou E, a infração não se configura mais somente quando esses condutores estiverem na direção dos veículos, que exijam essas categorias como era antes, mas sim qualquer veículo, incluindo automóveis e motocicletas. A segunda novidade foi a criação do artigo 165C, estabelecendo a punição para os condutores, mesmo reprovados no exame toxicológico, continuarem dirigindo. Deixar de fazer o exame toxicológico ou não dirigir após ter sido reprovado no exame é considerada infração de natureza gravíssima, punida com multa de R$ 1.467,35, além de suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Além disso, se o condutor reincidir na infração dentro de um período de 12 meses, o valor da multa é dobrado. Adicionalmente, as novas regras acabaram com a chamada multa de balcão, aplicada pelos Detrans no momento da renovação da habilitação, ao constatarem a não realização de algum dos exames toxicológicos intermediários, que ocorrem a cada 2 anos e meio. Conforme já havia sido previsto pela Lei 14.599 de 2023, o CONTRAN, através da deliberação 268 deste ano, estabeleceu um prazo até dia 28 de dezembro de 2023 para os condutores regularizarem os exames caso estejam vencidos. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal relacionada à regularidade do exame toxicológico será iniciada após o fim do prazo adicional já estabelecido pelo CONTRAN. Ou seja, os condutores que tiverem, porventura, com o exame em situação irregular, estão sujeitos à autuação a partir do dia 29 de 12 de 2023, ou seja, a partir do dia 29 de dezembro desse ano. São regras novas, condutor, você tem que ficar atento a essas alterações. A gente sabe que elas são, inclusive, em prol aí da segurança, até porque a gente sabe que os índices também são muito altos aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Mas é sempre bom lembrar, né? Dirija com prudência, com calma. Em dias de chuva, saia mais cedo de casa, até para evitar qualquer tipo de acidente. Mudando de assunto, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro vai promover entre os dias 3, né, ou seja, hoje até o dia 7 de julho, a próxima sexta-feira, a Semana de Prevenção contra Incêndio e Pânico, a Semprev 2023. A iniciativa, que faz parte das comemorações do Dia do Bombeiro e também do aniversário de 167 anos da corporação. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Major Fábio Contreiras, fala a respeito sobre essas ações. O Corpo de Bombeiros do Rio vai realizar agora, entre os dias 3 e 7 de julho, a Semana de Prevenção contra Incêndio e Pânico. É uma grande iniciativa que faz parte das comemorações do Dia do Bombeiro e do aniversário de 167 anos da nossa corporação. O objetivo é disseminar, junto à nossa população, diversos conhecimentos básicos sobre prevenção e combate a incêndios,
além de noções de primeiros socorros. Esse ano, o ciclo de palestras vai acontecer presencialmente das 19 horas às 20h50 nos grupamentos da corporação que estão espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições começaram agora, na segunda-feira, dia 26, e vão até essa sexta-feira, dia 30, e devem ser feitas diretamente no quartel de interesse. As vagas são gratuitas, são limitadas, e para participar é preciso morar no território fluminense e ter pelo menos 18 anos completos. No momento da inscrição, os interessados precisarão apresentar o original e cópia do documento de identidade ou da habilitação, sempre com foto. E para qualquer dúvida, não deixe de procurar uma unidade mais próxima. Lembrando aí, a gente sabe que estamos agora chegando no famoso período de seca, né? Então, incêndios florestais, por exemplo, são registrados com maior frequência. Vale lembrar, nunca tente combater o fogo. Chame o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que são capacitados para esse tipo de combate. Vamos falar sobre política. Nosso repórter, o Wellington Daniel, já está aqui com a gente, vai trazer as novidades sobre o cenário político petropolitano, até porque tem audiência para debater projeto cultural. É isso mesmo, Wellington? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A Câmara vai debater hoje, né, edital de licitação da Lei Paulo Gustavo. É uma audiência pública às 19h. Ela pode ser acompanhada tanto na TV Câmara, também lá presencialmente no plenário e também pelo YouTube da Câmara Municipal de Petrópolis. É muito importante, né, o debate em relação a essa lei, porque a gente está vendo aí uma lei federal para todos os municípios, então como que a cultura de Petrópolis vai poder utilizar esses recursos? A Câmara está então fazendo esse acompanhamento. Tá certo, é sempre muito bom. Cultura, arte, levam ao senso crítico e também educação é sempre muito importante. Vamos acompanhar também como que vai ser essa audiência e o que vai ser apresentado nela. Agora, Wellington, a gente fala sobre uma outra questão, porque parece que tem dança da cadeira, tem gente que sai da Alerj, vai para a Prefeitura do Rio, é isso mesmo? É isso, Richard. O deputado estadual Sérgio Fernandes, a gente entrevistou ele aqui, ele agora vai assumir a Secretaria de Diversidade e Inclusão na capital, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. O Sérgio, ele teve, né, uma construção de uma carreira política muito forte na capital. Ele é apadrinhado político do Pedro Fernandes, que já foi secretário de Educação. Ele, inclusive, carrega esse sobrenome por causa do Pedro. Também é muito ligado ao prefeito Eduardo Paes, são do mesmo partido. Então, agora ele assume esse cargo na capital. Teve até algumas conversas, talvez, né, desse interesse dele em se candidatar aqui em Petrópolis, mas ele comentou comigo que agora, com esse novo cargo na capital, o que ele vai fazer é reforçar a pré-candidatura do pré-candidato Ingo Rames, né, o vereador Ingo Rames, e também vai mostrar agora, nessa secretaria, uma capacidade de gestão, uma capacidade de gerir realmente como um secretário, né, no executivo agora, porque até então ele só tinha uma experiência no legislativo, então agora também foi subsecretário no estado e tal, mas ele vai reforçar então essa capacidade no executivo agora, de uma forma mais local, de uma forma mais municipal, junto com o prefeito Eduardo Paes. Vamos acompanhar como que vão ser aí. Ele tem aí pouco mais de um ano para continuar aí à frente, né, como secretário. Talvez até mesmo também para reforçar e mostrar para a população que ele também pode atuar no executivo, né? Vamos continuar acompanhando essa atuação do Sérgio Fernandes aí. E quem vai assumir a vaga dele na Alerj é Átila Nunes, também já foi deputado, já passou pela Alerj, jornalista, advogado, então agora é o terceiro suplente do PSD e vai assumir a vaga do Sérgio Fernandes. Tá certo. As movimentações, eleições 2024 já mexendo aí com as cadeiras dentro da Alerj, do executivo. Enfim, Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. A gente vai mudar um pouquinho de assunto e, assim, Correio Petropolitano Debate sempre vai ter espaço aqui para política e você sempre vai ficar aqui atento a tudo que acontece aqui. Foi ampliado a oferta de consultas de pré-natal para gestantes de alto risco aqui em Petrópolis. Todas as terças e quartas-feiras, o atendimento poderá ser realizado mediante um encaminhamento no Centro de Saúde Coletiva, que fica aqui na rua Santos Dumont, no centro da cidade. As gestantes que apresentarem fatores de risco como idade superior a 35 anos ou inferior a 15 anos, além de hipertensão, identificação de anormalidade na formação do bebê, nos exames de imagem,
terão mais esse local para fazer, então, esses exames. Importantíssimo a gente ter esse acesso para essas mulheres, às vezes para essas jovens também. Então, é uma medida importantíssima, lembrando que esse atendimento só será realizado mediante, então, o encaminhamento médico, né? Esse tratamento que é feito geralmente lá no Hospital Alcide Carneiro, em Correias. Mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto, até porque a gente fala também aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esporte tradicional, trazendo aqui como está o dia a dia e também a tabela das equipes petropolitanas. Mas teve jogos que foram adiados e o nosso repórter Gabriel Hatch vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, vamos começar falando sobre futsal. O Campeonato Carioca Profissional foi paralisado por um tempo por conta de uma possível irregularidade entre o jogo Olaria e Portuguesa. O caso é que possivelmente alguns atletas irregulares foram inscritos. Portanto, como o Portuguesa está ali na disputa do G4 para passar para a semifinal, então o campeonato foi paralisado. O jogo de sábado que teria entre Correias e Magé foi cancelado e agora vamos esperar o julgamento para prosseguir. Situação complicada, viu? Bem delicada, na verdade, questão irregular aí, às vezes, para você que está nos acompanhando, né, Gabriel, até para a gente também trazer um contexto, às vezes é um jogador que estava inscrito em outro clube, que já tinha participado do campeonato, e aí, quando ele faz essa transferência, ele não pode jogar aquele campeonato, enfim, são alguns dos exemplos que podem gerar algum tipo de complicação. Mas tem outras questões também aí relacionadas ao esporte. Vamos lá. Temos o Petrópolis FC, vai jogar amanhã, né, uma partida que era para ser sábado, mas vai jogar amanhã, vai ser em casa aqui no estádio, Atílio Marotti. Eles já começaram a preparação, já tiveram um treino hoje no estádio, aqui na cidade, e o jogo vai ser contra o Maricá. Além disso, outro jogo que foi adiado, né, Gabriel? Mas esse foi normal, não foi nada de esse não tem regularidade, né? É o calendário normal que às vezes tem um adiamento, não pode o jogo no sábado, acaba mudando, normal. Bom, vamos torcer para o Petrópolis que esse adiamento aí tenha sido bom para a equipe se capacitar e treinar e chegar aí com mais uma vitória, principalmente jogando em casa, e né? Se puder colocar a tabela do campeonato do Petrópolis, vamos colocar a ele tabela está também. ali no 5º lugar, está quase chegando no 4º. Se puder colocar na tela do Petrópolis. Aí, ó. Olha lá, o Petrópolis, reforçando, como sempre, ele é representado pelo Gonçalense. É um patrocínio que tem um apoio entre as duas equipes que acabou sendo o Gonçalense cadastrado o nome. Mas fique tranquilo, é o Petrópolis. Está ali na 5ª posição com 12 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Logo pertinho já do americano também, que está com 12 pontos, igual. E tem 8 jogos. E tem um jogo a mais, isso, detalhe. Então, se o Petrópolis vencer, assume a 4ª colocação. Não, na verdade, pegando ali toda essa tabela, a gente pode chegar, inclusive, até, na verdade, a 2ª colocação. Isso. Artsul, Sampaio, Correia e Americano já tem 8 jogos. Artsul, Sampaio e Correia com 14 pontos. Diferença ali pelo saldo de gols, que um tem 10 e o outro tem 8, e o americano com 12 pontos. Como o Petrópolis Futebol Clube tem então aí 7 partidas, joga amanhã, pode chegar a 15 pontos com a vitória, né? A gente tem essa questão também aí de se chegar a 15 pontos, e dependendo do resultado do Olaria, pode até assumir a ponta da tabela, líder, né? Isso mesmo? Pode ser líder. E tem ali, caso o empate, chega então aí a 13 pontos, assumindo a 4ª colocação aí no Campeonato Carioca Série A2, né, como a gente chama. Isso. Tá certo então, Gabriel. Temos também Serrano classificado. Temos Serrano classificado, verdade. A categoria Sub-20 do Serrano está classificada para a semifinal do Campeonato Carioca B1. Com uma rodada de antecedência já garantiu a classificação, atualmente está em primeiro colocado. Se puder também colocar a tabela na tela, olha lá. Segue Serrano em primeiro com 18 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, invictos no campeonato. É, isso mesmo. E segue com Pérolas Negras, Serra Macaense e Paduano. O Paduano, em 4º lugar, já está com 14 pontos. Ou seja, se o Serrano perder o próximo jogo, está classificado do mesmo jeito, não tem como sair do G4. Só basta esperar a última rodada para ver qual será o seu adversário na semifinal. Mas aí os garotos do Sub-20 aí, ó, dando aula. Daqui a pouco chega pro profissional, né? É assim que vai levando ali a
a carreira. Boa sorte aí para o Serrano. Vamos torcer para que dê tudo certo aí. Leão da Serra lá na ponta da tabela, viu? Invicto. Gabriel, obrigado pelas suas informações e a gente traz aqui as atualizações a respeito dos jogos na quarta-feira. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. A gente vai falar sobre a oportunidade de emprego aqui para você que está nos acompanhando, porque o balcão de empregos de Petrópolis, divulgado na internet, disponibiliza 141 oportunidades de trabalho em empresas aqui do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro dos currículos no site www.petropolis.rj.gov.br entre hoje, segunda-feira, e a próxima sexta-feira, dia 7. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam os requisitos das vagas. Lembrando que eles são encaminhados conforme o perfil do candidato. Vale lembrar que as empresas têm a responsabilidade integral pelo período pelas contratações e também pelo recrutamento. Entre as oportunidades desta semana estão, por exemplo, ajudante de motorista, analista de RH, consultor de vendas, padeiro, serviço de portaria, entre outros. As vagas são atualizadas semanalmente. Não deixe de atualizar o seu currículo, deixar o seu cadastro em dia e uma boa sorte. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer aqui uma entrevista que nós fizemos abordando o paisagismo de Petrópolis, qual que é o impacto que ele causa na cidade e também qual a sua importância. Tudo isso após o intervalo, que é rápido, de 2 minutos, e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família.
Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Daniele, eu queria que você fizesse, primeiramente, obrigado pela presença aqui, por participar com a gente. Uma breve apresentação sua também e um pouco sobre o que a gente vai abordar no programa de hoje. Tudo bem, eu sou Daniela Inocêncio, eu sou paisagista, mestre em arquitetura paisagística e professora de paisagismo nos cursos de engenharia civil e arquitetura e urbanismo da UCP, Universidade Católica de Petrópolis. E hoje nós vamos falar sobre um projeto muito importante, que foi o inventário arbóreo de um trecho do centro histórico da cidade de Petrópolis. Daniele, qual que seria esse trecho? E já pergunto, como que foi feito esse relatório? Por que da necessidade dele? Tá bom. Esse trecho do centro histórico corresponde a uma poligonal de 16 vias. Eu tenho os nomes das vias aqui, posso falar uma por uma, se você achar que é algo assim que importante. Vamos lá. Então, foram feitas a Avenida Keller, a Avenida Tiradentes, a Rua da Imperatriz, o Bosque do Imperador, a Rua Raul de Leone, a Avenida Ipiranga, a Praça da Confluência, a Avenida Piabanha, a Rua Monte Caseiros, entre Paulino Afonso e Piabanha, a Praça da Liberdade, ou Rui Barbosa, a Rua Barão do Amazonas, a Rua Monsenhor Bacelar, a Rua Benjamin Constant, a Rua Visconde de Souza Filho, a Rua Buarque de Macedo e a Rua Doutor Saerpe, entre Visconde da Penha e Visconde de Souza Franco. No material que foi produzido, nós temos de forma organizada e separada o eixo, né, a metragem do eixo de cada uma dessas vias. E o que mais? Você perguntou? Por que de realizar esse levantamento? Vamos lá. Primeiramente, o porquê da escolha desse trecho, né? Realmente, o ideal é que fossem levantadas 100%, né, do território da cidade, né? Mas esse eixo foi escolhido, essa poligonal, justamente por conta da vulnerabilidade que se apresentava lá na época do inventário,
lá entre os anos 2018 e 2019, e por ser um trecho importante dentro do circuito da cidade como um todo. Então, por isso que esse recorte foi escolhido. Porque na época do levantamento nós tínhamos recursos físicos e humanos limitados e um tempo limitado também, e para isso a gente precisava elencar, né, qual era o recorte mais importante de ser levantado. E foi desse jeito que a escolha foi feita. Em seguida, Richard, a importância desse trabalho é uma importância inquestionável, porque levantar significa você ter o suporte mínimo para fazer qualquer tipo de trabalho de intervenção futura. A primeira coisa que você vai fazer em qualquer obra é levantar aquilo que se tem. Se você não levanta aquilo que se tem, você não tem noção nem do patrimônio, do tamanho do patrimônio em que você tem para trabalhar. Então, eu diria que a importância inicial é essa, saber o que se tem, e em seguida tantas outras, como instrumentalizar o próprio poder público para que ele consiga trabalhar nos orçamentos de manutenção desse espaço. Então, tudo parte do levantamento, porque tudo parte de você conhecer o território que você tem para projetar, trabalhar, gerir, manter. Então, são essas as importâncias. E, Daniele, como que foi esse processo para a realização do inventário? Os pesquisadores foram no loco? Como que funciona a realização dele? Ok. Esse inventário ele foi feito de forma centimétrica, Richard. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Muitas pessoas nos perguntavam na época do porquê que nós não contratamos, por exemplo, um aplicativo ou um aparelho, um instrumento que pudesse, a partir do GPS, localizar essas árvores. E por que para nós, no nível de detalhamento que nós queríamos, essas opções elas não eram válidas? Porque não sei como está hoje, tá? Porque a ciência ela é viva, né? E ela faz novas descobertas a cada dia. Quando eu digo ciência, eu estou dizendo tecnologia também. Mas, na época, o que havia de disponível no mercado ainda nos dava uma possível margem de erro de 50 centímetros a 1 metro. Quando a gente está falando de arborização urbana, 50 centímetros é o suficiente para essa árvore ser locada no asfalto em vez da calçada, entende? Então, esse levantamento ele foi feito de forma manual e a arborização foi tratada de forma objetiva e individual, como tem que ser, e não esquemática, né? Como tem sido feito, enfim, nas gestões brasileiras no geral. Então, nós, de fato, medimos uma por uma, a partir do seu eixo, fazendo relações de dimensão com aquilo que tinha como referência, como os portões de garagem, a linha dupla de meio-fio, calçada, outros equipamentos urbanos, e fazendo esse arranjo do que a gente via no levantamento em loco, com a base cadastral, que é muito antiga no município de Petrópolis, mas temos uma vantagem, se é que a gente pode dizer isso, que é o centro histórico. Então, aquela carinha da cadastral da década de 90, ela se mantém até hoje, porque é tombada, certo? Então, a gente conseguiu usar esse material mesmo ele sendo muito antigo. E tirando tudo isso, mesmo que não tivesse essa natureza de precisar desse nível de detalhe centimétrico, um trabalho de paisagismo ele é sempre um trabalho que precisa ser feito em loco, sabe? Não existe trabalho de paisagismo à distância. Ele tem que ser feito ali mesmo, sentindo toda aquela realidade biofísica daquele lugar.
Daniele, quais foram, por exemplo, os resultados obtidos, então, com esse inventário que a gente pode trazer de importante após essa realização desse levantamento? Primeiramente, nós tivemos 2.393 árvores catalogadas. Quando eu falo catalogadas, eu estou falando tanto de locação como identificação. E quando eu falo 2.393, estou dizendo indivíduos, tá? Espécimes. Bom, dessas 2.393 árvores, indivíduos, nós tivemos aproximadamente não, com exatidão, um pouco mais de 30 espécies catalogadas. Então o que a gente deixa de legado para a nossa cidade, né, é um panorama da biodiversidade vegetal urbana, certo? Considerando as árvores, óbvio, não considerando outros estratos como arbusto e forração, que também são bem presentes no centro de Petrópolis. Mas a gente deixa esse legado. E, Daniele, você comentou a respeito sobre a característica de Petrópolis, né, desde a década de 90 para hoje, que se mantém muito similar. Como, por exemplo, cuidar dessas árvores, então, quais essa característica? Richard, eu vou te pedir para repetir, porque picotou quando você falou assim, cuidar. Quando você falou cuidar, travou a... Perfeito, sem problema. A pergunta era como hoje, então, quais são os cuidados que devem ser adotados justamente para se manter essa característica aqui da região? Tá. Então, antes de tudo, eu até separei um trecho aqui para ler, que é importante que a gente relembre o cidadão petropolitano de uma questão, né? Que o tombamento do centro histórico de Petrópolis é urbano paisagístico. O que é isso, Richard? Né? Que as pessoas têm muita dúvida. É tombada a ambiência da cidade. Ou seja, toda aquela questão sensorial que se tem no centro da cidade. Quando eu falo de ambiência, é a relação existente entre a sua urbanização, seu patrimônio edificado, e a natureza na qual ela está inserida. Então, quais são os cuidados? Os cuidados são muitos. A gente precisa primeiro ter o cuidado de sempre estar observando e sempre catalogando para que a gente não perca a realidade biofísica que a gente tem. Então, essa é a primeira coisa. E isso é muito rápido, tá, Richard? Se você fica 2 anos sem olhar para isso, quando você vai olhar de novo, quando eu digo olhar, é levantar, é cuidar, né? Você já encontra uma realidade muito diferente da que tinha, né? Então, o primeiro cuidado é, de fato, essa observação frequente. O próximo cuidado é olhar para essa arborização de uma forma mais objetiva e menos esquemática. Ou seja, saber exatamente por onde está passando, em que trecho da calçada, quantas são, que espécie é, porque a partir de tudo isso você vai ter uma perspectiva de ciclo vegetal, uma perspectiva de avifauna associada, por exemplo, e, por fim, planos de manejo que vão dar conta da permanência saudável desses indivíduos na cidade. Certo? Então, tratamento fitossanitário, poda correta. Quando eu digo poda correta, é no momento correto, respeitando o ciclo vegetal, certo? Barreiras de proteção, quando é o caso. Petrópolis é uma cidade muito festiva, né? Que bom por isso. Petrópolis é uma cidade turística e muito festiva. E essas festividades, algumas vezes, acabam entrando em conflito com esse patrimônio maravilhoso, né? Patrimônio esse que, inclusive, contribui para que Petrópolis seja a cidade bonita e festiva e turística que ela é.
Então, eu penso que é tudo isso, Richard. Esse cuidado é tudo isso. É desde o olhar para que a gente não perca de vista o que nós temos, até estratégias reais e sistemáticas de manutenção. Daniele, vou até fazer um adendo aqui, você pode até fazer essa observação também, até porque a vegetação ela também tem outras questões um tanto quanto importantes, não só como você já abordou aqui na nossa entrevista, mas, por exemplo, para inibir efeitos sonoros, é um outro exemplo. Até mesmo a gente viu ano passado a situação das tragédias aqui em Petrópolis. Aí eu até aproveito e faço a seguinte pergunta: há necessidade de reflorestamento hoje na cidade, não só talvez no centro histórico, mas também em outras regiões do município? Bom, a palavra reflorestamento não cabe quando o assunto é arborização urbana. Reflorestar é, de fato, recompor a vegetação da floresta, né? Aqui a gente está falando de outro assunto muito importante. Mas, assim, sim, há necessidade de estar... Eu vou reformular minha resposta. Mas, sim, há necessidade de plano de projeto e manejo, tanto para essa área em que o inventário já foi concluído, como para as outras áreas da cidade, por muitas questões. Tá? Primeira, toda cidade precisa, não na questão de Petrópolis. Segunda, as árvores de Petrópolis já estão num estágio de ciclo vegetativo bem avançado. É claro, né? Não existe assim uma homogeneidade, nem de espécie, nem de idade vegetal na cidade inteira, não tem isso. Tampouco nesse... Além disso, eu diria que é urgente na cidade de Petrópolis mais projetos paisagísticos, tanto para uma questão de manutenção, uma questão de preservação do patrimônio que já existe, como da ampliação desse visual verde, né, muito próprio do centro de Petrópolis, para os outros bairros, para as outras áreas de Petrópolis, né? É muito interessante quando a gente começa a trabalhar em macroescala em Petrópolis e enxergar que são muitas Petrópolis diferentes, né? E tão bom seria que todas essas Petrópolis, de alguma forma, carregassem essa ambiência verde do centro de Petrópolis. E, Daniele, esse inventário, após essa realização, o que é feito com esse levantamento? Ele é entregue à gestão pública, para, de alguma forma, eles terem essa orientação do que necessita ser feito? Sim, sim. Então, o objetivo desse inventário foi justamente reunir, sintetizar e produzir essas informações para instrumentalizar esse poder público para fazer tudo o que ele precisa. No nosso caso, ele foi enviado para os órgãos competentes e, certamente, esse material já vem sendo usado para dar suporte nas decisões urbano-paisagísticas da cidade. Existe, de alguma forma, um determinado período para se avaliar, para se fazer um levantamento como esse, por exemplo? Sim, eu recomendo a cada 5 anos. A cada 5 anos, revisitar os pontos levantados e mapear as alterações. Tanto para você, né, ter sempre uma base atualizada para instrumentalizar, como também a fim de material histórico. Não perder, né, essa história da cidade. Perfeito. Daniele, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha abordado sobre esse inventário que você gostaria de ressaltar? Eu penso que não, Richard. Eu posso deixar um recado final. Perfeito. Certo? Então, eu vou deixar um recado final, um recado importante para a população petropolitana, para que essa população se orgulhe das suas árvores, da sua ambiência urbano-paisagística,
assim como se orgulha do seu bem tombado. Errei aí, vou falar de novo. Sem problema. Então, população petropolitana, se orgulhem das suas árvores, da sua ambiência urbano-paisagística, assim como vocês se orgulham da sua história, dos seus bens tombados, e protejam as suas árvores. Hoje, o Centro Histórico de Petrópolis, eu arrisco dizer que ele só é o que é por conta de toda aquela ambiência maravilhosa proporcionada pelas árvores, e convido vocês a um ensaio rapidinho, sabe? Um ensaio imagético aí. Feche os olhos e imagina o que seria o centro histórico sem as árvores. Tira tudo. Será que seria o mesmo centro histórico? Então, protejam as suas árvores e apoiem as próximas iniciativas públicas para a manutenção do paisagismo da cidade de Petrópolis. Perfeito. Daniele, obrigado pela sua presença, por trazer aqui para a gente um pouco sobre esse tema um tanto quanto importante e que muitas vezes é pouco até falado. Então, obrigado, inclusive, também por trazer aqui um pouco sobre o inventário e, claro, a necessidade de realização de projetos como esse também para outras regiões aqui do município. Obrigada, Richard. Conte comigo sempre. Combinado. TVC